Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público. Com a palavra, conselheiro Otávio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, apenas só queria comunicar ao Pleno que eu estarei tirando de férias já acumulado algum tempo, e eu sempre vou tirar agora 15 dias, do dia 13 ao dia 28 de março. Eu vou tirar 15 dias de férias passadas para tentar botar em dia. É só isso, conselheira. Passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Otávio. Senhora presidente, o processo TC 13.372/2008, que os versos autos foi comunicação realizada pelo juiz da 8ª Vara do Trabalho de Maceió a respeito da condenação do município de Rio Largo ao pagamento de adicional de insalubridades ao reclamante José Cícero Lopes da Silva, admitido por concurso público para exercer a função de gari. Em pronunciamento prévio através do parecer 1194, o Ministério Público de Contas manifestou-se pelo arquivamento do feito e, por cautela, a remessa da informação à DEFAFON para que o período posterior verifique se o município está promovendo a contratação de seus servidores de forma regular. O processo foi judicial da 8ª Vara, já possui a decisão do primeiro grau, que demonstrou que o reclamante foi admitido no município de Rio Largo através de concurso em 88, portanto, não se trata de contratação irregular. A própria sentença da Justiça do Trabalho reconheceu que o reclamante foi admitido através de concurso público, não havendo neste aspecto a necessidade de apuração de irregularidade praticada pelo gestor público. O processo judicial não implica nem afastamento ou sobrestamento da jurisdição da competência do Tribunal de Contas em promover o pleno exercício do controle externo da administração pública. Por se tratar de uma decisão judicial em primeiro grau, que respeitou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e que, em sua conclusiva, promove a condenação do município de Rio Largo ao pagamento ao servidor do adicional de insalubridade, regularizando, assim, a situação do respectivo servidor. Por isso, voto ante as considerações acima, no uso das atribuições constitucionais e legais, pelo arquivamento do processo, em que as informações sejam encaminhadas à DEFAFON, para que, quanto à realização da inspeção em loco do município de Rio Largo, sejam apuradas as eventuais irregularidades no quadro de servidores. E B, que seja publicada a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE para sua eficiência jurídica. Como voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, seguindo o entendimento também exarado nos autos já, por intermédio do parecer número 1194/2012, o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento do presente processo. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Qual o relator, senhora presidente? Conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Processo TC 2594/2013. Versos autos sobre processo licitatório oriundo do processo administrativo 5101-5364/2012, relativo ao pregão eletrônico 020/2012, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, DETRAN, no qual se sagraram vencedoras as empresas Criate Indústria e Comércio de Esquadria, Leandro Farias Barros e Machado Armarinho Limitada. Os contratos foram celebrados das seguintes termos: contrato 39/2012, da Criate Indústria de Comércio, tendo como objeto a aquisição de material de expediente. Valor total do contrato, R$ 5.100,98. O contrato número 40/2012, de Leandro Farias de Barro, o objeto é a aquisição de material de expediente também, conforme as especificações na quantidade discriminada e termos de referência, R$ 3.225. E o contrato 41, Machado Armarinho, tem um objeto a aquisição, conforme a aquisição de quantidade discriminada, aquisição, quantidade de referência global foi 4.304, celebrado também, era de material também de expediente.
Conforme cláusula acima, foi mencionado, trata de obrigações parte do Foro de Maceió. Foi dado o parecer do Ministério Público de Contas, o 3846, pela regularidade, e voto, então, pela regularidade do referido contrato, pela sua anotação. Anotações, na verdade. Em discussão. Presidente, manifestação do MP. Voltando a palavra ao Ministério Público para manifestação. Considerando também no presente processo que foi exarado o parecer escrito nos autos, o parecer de número 3846/2015, o Ministério Público de Contas reitera o entendimento pela regularidade dos contratos do objeto do processo ora relatado. Agora em discussão. Em votação, conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com o relator, presidente. Doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Sem mais processo, presidente. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que os 5 processos que estão pautados hoje, eles sejam automaticamente transferidos para a sessão da próxima terça-feira. Um problemazinho técnico, a gente não teve como concluí-los. Portanto, eu gostaria de só de enumerá-lo para ficar registrado. O processo 10.625/2015, o processo 13.333/2014, o processo 8288/2015, 15.564/2012 e 13.345/2014. Todos para ficar pautados já para a próxima sessão. Retirados de pauta os processos citados pelo conselheiro Fernando Toledo e já ficando repautados para a próxima sessão. Pela ordem, para relatar a conselheira substituta, a doutora Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor Enio, membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar apenas um processo se trata de uma denúncia, é o processo TC 3048/2010. Trata o presente processo de denúncia ofertada pela senhora Zuleika Dias de Santana, identificada como conselheira municipal de educação em Marechal Deodoro, em face do ex-prefeito de Marechal Deodoro, o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza, comunicando supostas irregularidades relativas ao uso de recursos do Fundeb no ano de 2009. Solicitando a análise da prestação de contas referente a essas verbas, apresenta a denunciante os demonstrativos de distribuição de arrecadação federal dos meses de abril e setembro de 2009, referentes ao Fundeb, emitidos através do site do Banco do Brasil, além de reportagem que fundamenta sua insurgência e pedido de providências destinado à Polícia Federal. Aponta a representante as seguintes irregularidades: pagamento do 14º salário anunciado e não efetivado, retroativos sendo pagos em parcelamentos, pagamentos e irregularidades de pós-graduações em níveis superiores não concluídos, reduções indevidas de cargas horárias e falta de transparência no que diz respeito à destinação de cerca de R$10 milhões recebidos nos meses de abril e setembro de 2009, enquanto no município o que se visualiza é a ausência de equipamentos e condições mínimas para funcionamento das escolas e do transporte escolar. Solicita, então, que esta Corte proceda com as investigações necessárias à apuração dos fatos narrados em seu petitório exordial. Em atenção às normas regimentais aplicáveis, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer número 6.314/2016/5ª Procuradoria de Contas, opinando no sentido de que fosse recebida a presente denúncia para apuração dos fatos narrados pela denunciante, com repercussão na prestação de contas do município em pauta do exercício 2009. Esse é o relatório, presidente. Eu passo aqui para a competência. Na verdade, eu peço licença para pular essa parte do processo e passo a admissibilidade, ressaltando que a denunciante é parte legítima para comunicar ilegalidades ou irregularidades perante este tribunal, nos termos do que dispõe o artigo 42 da Lei Orgânica. A denunciante em tela, por sua vez, aponta para irregularidades na utilização de recursos do Fundeb e apresenta indícios de prova dos fatos denunciados. Conforme se depreende do teor da peça inicial, refere-se a gestor do município de Marechal Deodoro no exercício 2009, o que se enquadra na hipótese normativa disposta no inciso 1º do artigo 2º do Regimento Interno desta Casa.
Assim sendo, pela contraposição dos dispositivos legais e normativos acima mencionados, e mais do que dos autos consta, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta denúncia, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica e o caput do artigo 191, em seu parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa. A despeito dessa condição, faz-se necessária uma breve observação para apontar que a denunciante não juntou cópia do seu documento pessoal, em atenção à disposição constante no referido artigo 191 do Regimento Interno. Em se tratando, contudo, de vício sanável, concedo prazo nesta decisão para que a interessada supra essa deficiência sob pena de arquivamento da presente denúncia. Assim, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, que foi criado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006, em substituição ao seu predecessor, o Fundef, cujos recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios são vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e destinam-se exclusivamente para aplicação na educação básica. Aqui eu trago o dispositivo que eu peço vênia também para não ler aqui expressamente. Conforme previsão regimental, o juiz de admissibilidade das representações / denúncias que se apresentarem ao conhecimento desta Corte dá-se-á através de decisão do Tribunal Pleno, após oitiva do Parquet de Contas, mediante análise sumária dos fatos e provas oferecidos. A abrangência da jurisdição deste tribunal sobre todo aquele que der causa a tipo de irregularidade em pauta encontra-se sedimentada tanto na Lei 5.604 de 94, como na Resolução nº 3 de 2001. Desse modo, o exame dos fatos trazidos ao conhecimento deste pleno, através da presente representação, demonstra-se plenamente justificada, consoante interpretação dos dispositivos, que aqui embaixo eu elenco, artigo 5º da Lei Orgânica e artigo 2º do Regimento Interno. A denunciante é membro do Conselho Municipal de Educação de Marechal Deodoro, como se pode ver no comando de folhas 3, documento de folhas 3 e 4, sendo esse um órgão que compõe o sistema municipal de ensino destinado a funcionar como articulador da relação entre a sociedade e os gestores de educação e encontra fundamento na Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Desse modo, é função da denunciante estar atenta à ocorrência de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao seu âmbito de atuação. Vê-se que a denúncia encontra-se fundamentada com provas que representam indícios de ocorrência dos fatos denunciados, aptas, portanto, a justificar a atuação deste tribunal. Caso seja confirmada a destinação irregular dos recursos indicados, o gestor responsável deverá ser responsabilizado pelo dano ao erário que porventura tenha causado, sabendo-se que, como destacado no parecer do Ministério Público de Contas, apesar de tratar a presente denúncia acerca de fatos ocorridos no ano de 2009, o dever de ressarcimento decorrente dessa responsabilização não sofre influência no decurso de lapso temporal. Feita essa análise, há que se conclui face à admissibilidade da presente denúncia, pelo seu conhecimento, com a adoção das providências necessárias à instrução do feito, que serão especificadas a seguir. Ressalte-se que, também em observância à sugestão da representante do Ministério Público junto a este tribunal, que assinou a peça opinativa de folhas 15/16, considerando que a prestação de contas do município de Marechal Deodoro referente ao exercício 2009 ainda não foi apreciada e que os fatos aqui discutidos devem repercutir em seu julgamento, sugiro que seja noticiada a existência desse processo nos autos correspondentes para os fins pertinentes. E aí a minha conclusão é no sentido de sugerir que o Pleno decida conhecer da presente denúncia, notificar a denunciante para que no prazo de 5 dias acoste aos autos cópia do documento de identificação, citar o senhor, aqui eu faço toda a base legal, mas só para não ter que ler todos os dispositivos, citar o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza para que no prazo de 15 dias, contados da notificação postal com aviso de recebimento, manifeste-se contra as irregularidades e ilegalidades apontadas na presente denúncia, trazendo aos autos especificamente documentos que comprovem suas alegações, em observância ao princípio do devido processo legal, determinar a juntada de cópias dessa decisão nos autos da prestação de contas do município de Marechal Deodoro, referente ao exercício 2009, que é o processo TC número 4168 de 2010, determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento de todas as medidas elencadas e dar publicidade da presente determinação e ciência imediata da decisão aos interessados. Com a palavra o Ministério Público. Nos termos do parecer 6314/2016, o Ministério Público opinou pela admissibilidade da presente denúncia e, consequentemente, pela repercussão de eventuais irregularidades nas contas do exercício de 2009. Gostaria só de ressaltar, como também já foi relatado pela conselheira Ana Raquel, o posicionamento da colega do Ministério Público no sentido de que a prescrição, né, da pretensão punitiva do tribunal, nesse caso, tendo em vista que já se passaram mais de 5 anos dos fatos relatados
e que eventual atuação do tribunal necessariamente irá implicar apenas o ressarcimento de eventual dano ao erário, tendo em vista a sua imprescritibilidade. Então, nesses termos e com essas considerações, nos manifestamos pela apuração e processamento da presente denúncia. Em discussão o processo. Senhor presidente. Pode não. Não, por favor. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu apenas gostaria de fazer aqui um esclarecimento que a denunciante está incompleto a sua qualificação para operar a denúncia. Então, eu faço, senhora presidente, sem absolutamente querer postergar, e não vou nem pedir vista do processo, eu apenas faço uma modificação no voto de Vossa Excelência. Faço oral mesmo. E antes que o ex-gestor seja noticiado, seja completa a formalidade da representação. A solicitação primeiro da documentação seja acostado para, em seguida, depois disso, ser notificado o ex-gestor. Faço esse adendo e, assim como me posiciono, sem pedir vista, inclusive, para não postergar, que é muito importante o que Vossa Excelência coloca. Ok, por mim não faço qualquer objeção. Na verdade, eu não sei se valeria a pena para que não tenhamos que trazer mais uma vez o processo a pleno, pra, digamos, condicionar a admissibilidade dentro da própria decisão, para não ter que, em momento posterior, trazer novamente para admissão. Essa é a minha proposta que eu faço, acolhendo a sugestão, mas para não ter que trazer novamente, ou seja, não solicitar agora isso para depois trazer para admitir o processo. E aí eu vou ter que fazer aqui uma alteração no texto e aí depois eu trago. Pronto, assim. Bom, basicamente era eu vou ao encontro do que o Fernando falou, e eu só queria fazer uma pergunta. A pessoa denunciante, ela não completou, mas ela existe? Se ela existe, Vai ser provado quando... Porque às vezes eu já recebi denúncia que eu vou consultar o CPF, nem é o CPF da pessoa, é um outro CPF. Entendeu? Por isso que a minha pergunta seria essa. E aí por isso que é importante essa diligência sua com relação à pessoa receber o pedido da diligência, complementar o que ela está dizendo, para ver se ela existe no sentido que é a pessoa que está denunciando, é a pessoa mesmo. Era só o que eu queria acrescentar, mas eu concordo plenamente com o que o Fernando falou, exatamente para tirar essa dúvida, para que a gente não, com relação à denúncia anônima, que é muito, para a minha concepção, eu tenho um pensamento de que denúncia anônima realmente não tem muito sentido a gente perder tempo. É só isso, só acrescentar isso. Mas ela não é anônima, não. Ela botou o nome. O nome, ela traz aqui a portaria em que tem ela como membro do conselho e assinatura. Então ela existe. Né? Então, falta a documentação e a gente fica aguardando para poder dar o segmento correto. no processo. E com relação à proposta da conselheira, no sentido de que não haja mais necessidade de trazer para o processo para admissibilidade. Sim. Desde que completado. Sim. Os itens da no que ela se propõe a... Com a palavra, o Ministério Público. Já manifestei para admissibilidade, mas concordo com os termos. Inclusive, caso não seja suprida a representação da denunciante, né, no junto de documento, eu acho que o processo já pode, inclusive, ser arquivado de plano. Eu sugiro que sejam as informações juntadas à prestação de contas. Ou seja, não seja processado como denúncia, mas se a gente não perder essas informações, seja juntada à prestação de contas e no âmbito da prestação de contas pode ser fiscalizada. Perfeito. Viu, Danilo? Ok. Perfeito. Uma solução. Então, a discussão Voto com a relatora. em votação. Da mesma forma, esse voto aí construído aí. Aprovado. Não tem mais processo, presidente, da sessão. Pela ordem, conselheiro substituto, doutor Alberto. Eu tenho um processo aqui do número 10.386, de 2011.
no processo de consulta. E eu peço que ele seja transferido para a próxima sessão, justamente em função de melhor finalizar alguns pontos aqui que consulta né, tem um aspecto bem mais amplo. Atendida a solicitação do conselheiro substituto Dr. Alberto para transferir o processo que está em pauta hoje para a próxima sessão. Não havendo mais pauta para a ordem do dia, passamos a palavra aos senhores, à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.